Saúde a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco da palavra de Deus, né? Estamos eu e o irmão Alex fazendo alguns vídeos, né? No total 8, que é bem importante, né? Sobre arrebatamento, né? O final não será arrebatado de maneira nenhuma, né? E cada título. Então, tem várias outras coisas, né? Mas não serão arrebatados de forma alguma. Eu já falei sobre as imagens, né? Os idólatras também, que não subirão, que não serão arrebatados de maneira nenhuma, as pessoas que adoram imagem, né? E o irmão Alex já fez também, não serão arrebatados de maneira nenhuma os que compram e vendem coisas no templo do Senhor, que é a igreja, né? Agora estamos com o tema: quem não prega a verdade não será arrebatado de maneira nenhuma. Isso desde o pastor, né, aos membros que tem na igreja, que sabem, que muitos não sabem, né, mas outros também sabem, não, tá errado, né, mas continua lá, não querem sair de lá, falando assim: não, eles estão errados, mas eu estou certo, eu estou aqui para agradar a Deus, não para buscar eles, está errado, porque Deus fala que é para sair do meio deles, né? Porque senão vai se contaminar também. E ele fazendo parte ou não, ele estando ali quieto, sem falar nada, sabendo que está errado, e mesmo assim está participando do erro, também não será arrebatado de maneira nenhuma. E pastores, membros da igreja, né, até os papas também, né, que com certeza, como eles leram a Bíblia, né, com certeza se depararam já com Êxodo 20. Né? Então, por que ainda está assim no erro, né? Então, quem não prega a verdade não será arrebatado de maneira nenhuma. Lá em João 5:46 diz assim: porque se vós creres em Moisés, isso está falando de Deus, né? Jesus, crerão em mim, porque de mim ele escreveu, né? Então, por que tem esse tema desses oito vídeos que a gente está fazendo, né? Por que tem sempre esse pedaço da Bíblia? Porque os pastores hoje estão colocando a nova moda, né? Que é a moda de só o Novo Testamento vale e o que a gente inventa na igreja vale. O Velho Testamento do Senhor não vale mais para eles. E eles querem também colocar para as pessoas, né? As pessoas que estão na igreja, para elas acreditarem também que o que só vale é o que eles falam, né, e o Novo Testamento. E olhe lá, e se ele olhar no Novo Testamento e ver uma passagem que não é do agrado deles, ele já fala: ó, isso aqui também não vale não, entendeu? Então, eles estão empatando outras pessoas, nem entram no reino de Deus, né, e impedem aqueles que estão de entrar. E daí, com certeza, não será arrebatado, né? E as pessoas que acreditam nisso, né, também não serão arrebatados. Então não se espante-se no dia da vinda do Senhor, né, que é um dia terrível, né, que é um dia, muitas igrejas: vem Senhor, vem, fica gritando lá, né, ai meu Deus, vem logo, sei o que, vai poder sair desse mundo. Aí Deus fala, né, por que queres o meu dia, né, será as trevas e não luz, será escuridão total e não claridade, né? A terra inteira, a pessoa, você vê aquele monte gigante lá tremendo de medo, aquele pedação de terra que é 30, 40, 100 vezes mais alto e mais forte que a pessoa, aquela pedrona tremer de medo de Deus. Agora imagina os nanicos e que nem a gente, né? Então, você fala: nossa, mas Deus é ruim? Não, ele tem um poder, né, dele que é imenso, que ninguém pode com ele. Quem podemos comparar ao grande, terrível poder do Senhor, né? Um ser assim, um rei que pode tanto usar o bem e o mal, né? Que aqui diz aqui, ó, tema. E também diz assim em João 5:47, né? Diz assim também: mas se não creres nos seus escritos, né? Mas se não crê que as palavras que Moisés escreveu, como crerão nas minhas palavras? Ou seja, a palavra de Deus é tanto no começo da Bíblia
e no final, ou seja, o Novo e o Antigo Testamento também são válidos. E os pastores passam para as pessoas que o Velho Testamento não vale, que é para elas acreditar só na palavra deles, em primeiro lugar, e segundo na palavra de Deus, que é o Novo Testamento, né? Então, não vão ser arrebatados de maneira nenhuma. As pessoas que acreditam nessa palavra e praticam o que eles falam, e as pessoas também que passam essa falsa doutrina, né? Que é a doutrina do demônio, que de Deus mesmo não é, né? Aí, então, assim, muitos pastores, eles escondem a verdade, né? O verdadeiro Deus da Bíblia, que lá em Jeremias 23, 32, diz assim: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Né? Tem vários pastores que vê assim uma pessoa que chega, aquela pessoa ali é nova, vou falar para ela que Deus tem um plano na vida dela, sendo que Deus não falou nada. Muitas vezes Deus nem mandou ele, né, para ser um pregador, e ele vai de enxerido falando coisas que Deus nem falou, ou seja, sendo um mentiroso. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. Então, tem pastores que falam assim: não, eu estou falando a mentira, mas Deus vai levar em consideração, porque essa alma é para Ele. Então, eu vou fazer esse sacrifício para Deus, para mentir desse jeito, né? Porque Deus sabe, né? Deus tem que fazer uma mentirinha, não sei o quê. Não sabe só usar a palavra, né, de Deus. Eles têm que inventar uma mentira para poder... Uma coisa que todo mundo quer ouvir. Não, Deus está contigo, né? Deus, ele vai te salvar, você estando na lei dele ou não. E os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras, né? Claro que fazem errar porque falam coisas que Deus não disse, né? Muitas vezes fazem coisas que para Deus são terrivelmente abomináveis, faz aquela pessoa cometer aquele erro para Deus, e aí comete uma falta com Deus. E daí de repente Deus chega e não leva, aquela pessoa não vai subir, sendo que a igreja é para ser uma coisa para falar da verdadeira palavra de Deus, para ensinar, para guiar a pessoa no caminho reto, né, de Deus. Mas como se a igreja está mais abominável do que aquelas pessoas que estão de entrar. Então, para Deus é uma coisa terrível, né? E com certeza não será arrebatado de forma alguma, né? E aquelas pessoas que estão ali, que estão vindo aquela falsa promessa, aquelas falsas doutrinas, que não é doutrina de Deus, é a doutrina do demônio, são palavras do demônio, né? Então são filhos do diabo, porque praticam a palavra do diabo, que é o que? A mentira. E daí não vai ser arrebatado, vai ficar com o demônio e vai ser jogado lá, né, no fogo terrível. E com suas leviandades, pois eu não os enviei, diz o Senhor, né, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Então não tem proveito de nada, né? Não vai salvamento, não vai sabedoria, não vai, tipo, como é que pode dizer, aquelas pessoas falam assim: não vou cometer isso porque o pastor ensinou lá que na Bíblia não posso. Ai, mas eu gosto tanto de me prostituir, ou de mentir, ou de beber, ou de adorar a imagem, mas o pastor falou que eu tenho, se eu quiser ser salva, eu tenho que fazer isso. Mas hoje em dia não existe, né? Eu mesmo já fui para igrejas que não pregam de forma nenhuma, né? Não estou falando nem de uma nem de duas, é de várias igrejas que já fui, que não pregam o Apocalipse, que não pregam Êxodo 20 contra as imagens, não pregam a verdadeira palavra de Deus, só pregam o que eles querem, né? O que o povo quer ouvir, que é vida boa, vida financeira, que a pessoa tem que ter carro, que a pessoa tem que ter dinheiro, e só isso, né? E agradar a Deus não tem. Então, em Jeremias 23, 32 diz assim: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com suas mentiras. Porque se eles mandam as pessoas, vai para aquele caminho lá, né? E só Deus sabe que aquele caminho vai para o inferno, né? As pessoas vão e só vai descobrir quando está lá no inferno, que já é tarde demais, né? E com suas leviandades, pois eu os não enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Aí lemos lá em Apocalipse, né? Então, assim, pastores ou membros de igreja que pelo menos sabem
né, de algumas coisas da igreja, da Bíblia, pode chegar para o seu pastor e falar: o pastor está errado, você não, aqui a palavra de Deus, né, não pode ter vendas, que não pode fazer isso e aquilo. Se o pastor se converter, amém, graças a Deus. Se não, o seu trabalho é se retirar da igreja, não se afastar do Senhor, mas sair daquele lugar errado que vai te conduzir ao inferno e procurar um outro ambiente, né, que para Deus é um lugar bom. Aí lá em Apocalipse 21:8 diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, né, e os idólatras e todos os mentirosos, sua parte será no lago, que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte, né? Então Jeremias, ele chegava e falava: olha, Deus está muito bravo, Deus está irritado com esse povo, com vocês, né? Então vocês têm que se arrepender, vocês têm que buscar Deus, vocês estão buscando a forma errada, né? Aí lá tinha um falso profeta, né? Como hoje é cheio, né? O Brasil inteiro é cheio de falsos profetas. Falando assim: não, gente, não, Deus não está irritado com ninguém, não. Pelo contrário, né? Ele disse, Ananias disse que não. E disse que Deus livraria o povo, que era mentira de Jeremias. Então, o Jeremias está falando que Deus estava irritado, né? E que ia dar um castigo para o povo se o povo não se arrependesse. E Ananias disse que não, né? Que Deus ia livrar o povo, né? E que era tudo mentira de Jeremias. E hoje a gente prega aqui, fala da palavra de Deus, só os profetas falam pro povo lá na igreja: olha, não assista o vídeo deles não, que é mentira. Não assistam nada, porque se virem eles entregando CD para vocês, não aceitem não, porque ali é mentira, a palavra mentirosa. E Deus está falando que não é para vocês pegar essas coisas, ouvir essas falsas mentiras. Então, irmão, você tem que estar alerta, porque a sua salvação está em jogo. A gente está aqui apenas falar a verdadeira palavra, né, que Deus fala. Se não falar, que é o tema de hoje, né, quem não prega a verdade, né, e quem não falar a palavra, não vai subir. Então, a gente está fazendo de tudo para a gente poder não ficar na terra, porque a gente está alertando o povo, né, dos falsos profetas e falando a verdade que infelizmente não é pregada nas igrejas. Então, lá em Jeremias 28:15, disse assim: e disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias, que era o falso profeta, né, o Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizestes que este povo confiasse em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este mesmo ano morrerás, porque falastes em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Então você vê ali que Deus, ele provou que Ananias era um falso profeta, que ele estava falando nada mais, nada menos que a mentira, e que Deus não tinha falado nada para ele, né? Sendo que Deus estava ali com Jeremias, falando para o povo se acordar. E Ananias: não, gente, é mentira, empatando que a verdadeira palavra do Senhor seja falada. Então, Deus fez com que Jeremias falasse para ele que no mesmo ano ele iria morrer. Então, pastores, fiquem alertas, né? Vocês estão falando mentiras, ou então ouvindo a voz do diabo, né? Então, deixem de fazer o erro e voltem para Deus, que Deus só quer isso, que vocês se arrependam e que mudem os seus caminhos errados. Aí lá em Apocalipse 22:15 diz assim: ficarão de fora, ou seja, não vai entrar de forma alguma para o reino dos céus, os cães, os feiticeiros, que fazem macumba, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, né, os que adoram imagem, e qualquer que ama e comete a mentira. Então vocês, né, pensem bem, porque a salvação é muito importante, né? Estar com o Senhor é muito bom, e Deus, ele está esperando você se arrepender, né? Deus manda pessoas para falar, porque falta de aviso, gente, não vai faltar para ninguém, né? Então cabe a cada um se arrepender e se voltar para Deus, que Deus está lá esperando você vir arrependido, né, para ele te receber. Romanos 1:25
pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Que hoje é demais isso, né, nas igrejas. É muita coisa que acontece hoje nas igrejas. E nas igrejas católicas também. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Então você vê que eu e irmã Alex, a gente fica pregando aqui a palavra de Deus, anunciando a verdade para o povo, né, falando que tem errado no mundo e nas igrejas católicas, enfim, em geral. E os pastores, né, mudam, né, totalmente a palavra de Deus, pregam totalmente contra a palavra de Deus, e eles falam isso para o povo ainda grita amém. O povo, eles agridem mais a palavra de Deus, não querem nem saber para Deus, querem só o pastor. Não, o pastor, ele está aqui. Se chegar a Deus e falar assim, olha, o seu pastor está errado, só pega aquela pedra e quer apredejar Deus. Não, Deus, você está errado, o pastor está certo. Entendeu? Então, a gente fala a palavra, o pessoal se junta tudo, né? Ameaça, fala que estamos errados, que a gente tem demônio nas costas. Mas não é. Mas quando eles falam isso, é para Deus, vocês têm que reclamar para Deus, né? Tem que falar para Deus, porque é Deus que está mandando a gente falar. É Deus que tá ali. Agora eu não sei porque que seus pastores não pregam, né? Se tem pastor nas suas igrejas. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém, né? Aí lá no 32 diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, que aceitam coisas erradas, né? Que não está nem aí. Muitas vezes, eles até sabem, né? Que a palavra de Deus está totalmente errada. Aquela palavra que aquele pastor está pregando. E ele aceita, ele não está nem aí. Ele fecha o olho para a verdade, né? E abre um olho, sei da onde, e fala assim, não, essa mentira, para mim, não vai me prejudicar em nada, né? O importante é que eu estou na igreja. E tem outros que até estão lá no altar falando, vendo que é mentira, e não estão nem aí. Vendo lá a sacolinha cheia de dinheiro, para eles é o que importa, né? Ezequiel 33:11 disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Por que as pessoas hoje, quando elas veem a gente pregando, né, elas não acreditam, né? Ficam, nossa, mas esse Deus deles é muito ruim, é muito mau, é um Deus perverso, só mais o Deus do pastor que dá dinheiro. Não tem nada a ver, gente. Deus, ele está falando aqui assim: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Deus, ele não tem prazer nem no sofrimento e nem na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho, né, e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque razão morrereis, ó casa de Israel. Então Deus, ele não tem prazer algum, mas ele quer que a pessoa se converta, aquela pessoa que está no caminho errado, se volte para o caminho dele, né? Que se arrependa do mal que está fazendo, né? Então, assim, Deus, ele deixa claro que aquelas pessoas que praticam o caminho errado, a pessoa tem que se converter. Senão Deus, ele vai aceitar mesmo a pessoa passar por aquela situação ruim, né? Muitas vezes que blasfema contra o Espírito Santo, né? Muitas vezes Deus, ele vê no coração da pessoa que a pessoa não quer saber, que a pessoa não quer nada, né? Então não tem a proteção de Deus, aí vai e morre. Por quê? Não quer aceitar a verdadeira palavra de Deus, muitas vezes até peca contra, blasfema, né, contra o Espírito Santo. E Deus, e como diz uma passagem, né, que a pessoa, vós sois o sal da terra, né? E o sal, quando perde sabor, não vale mais para nada. Então, assim, espero que vocês se convertam, né, que busquem o Deus vivo, antes que seja tarde demais, né? Quem não prega a verdade não será arrebatado de maneira nenhuma, né? Então, assim, que vocês possam buscar salvação em Deus e possam se arrepender e se converter. Amém.